Oi, gente, a paz do Senhor. Eu ia clicar, né? E graças a Deus começou aqui a gravar. Então, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar uma palavra que Deus falou ontem comigo. E Deus falou para mim. Raquel, eu quero que você compartilhe com os meus filhos essa palavra hoje. Isso foi ontem à noite, irmãs. E ali eu falei, Senhor, e eu tinha feito algumas coisas ontem aqui, né? Eu tava muito cansada e foi ontem à noite, eu saí, voltei. Eu falei, Jesus, mas amanhã eu compartilho. Então, irmãs, eu quero aqui compartilhar essa palavra em obediência a Deus, do que Deus ministrou no meu coração. E a palavra foi o seguinte: Raquel, compartilha essa palavra para os meus filhos e as minhas filhas lá no YouTube. Então, essa palavra ela se encontra aqui em Marcos, é uma palavra revelada, viu? Que vai de encontro a cada necessidade de cada coração nesse dia. Se encontra aqui em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Repito. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Mães, Jesus aqui, ele estava pregando. Jesus aqui, ele estava ensinando. Quando você olha o texto, são várias parábolas, vários ensinamentos. Jesus aqui, a base do ministério de Jesus era o ensino. Porque se tem algo que transforma a nossa vida, é o ensino, é a instrução. E Jesus aqui, ele vai ensinar, pregar, para que houvesse uma mudança de mente na vida do povo. Porque a coisa mais difícil na vida é uma mudança de mente, uma mudança de paradigmas. E isso só vem você trocando o rédea da sua mente. Como? Através do ensino. E Jesus estava ensinando. E haviam aqui, irmãs, duas classes de pessoas. Uma que era a multidão e a outra classe que era os discípulos. Jesus pregava para essas duas classes, a multidão e os discípulos. Jesus aqui, ele vai dizer, naquele dia, era um dia, não era noite, era um dia. Jesus pode aparecer à noite? Também aparece. Mas o texto diz, naquele dia, havia um dia certo. Havia um marco. Havia algo que precisava ser mudado. Esse vídeo aqui, irmãs, é um vídeo que vai para a vida de pessoas que, se não estão passando por essa mudança, vão passar para a mudança. Porque Deus me autoriza a dizer que há uma mudança. Há um avanço. Há uma mudança de cenário. Aleluia! Olha o que Jesus vai falar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. É uma ordem. É uma ordem.
Há uma ordem. Há uma ordem. Chega. Passemos. Deus está falando. Deus não está perguntando se você quer. Deus está falando, passemos. Passemos de nível. Passemos de fase. Passemos. É eu e você. Você não vai estar sozinha e nem sozinho. Passemos. Deus está convidando pessoas aqui, me convidando a passar de nível. Que nível é esse, irmã? Que é o primeiro, espiritual. Tudo acontece primeiro, irmãs, no mundo espiritual, para depois se revelar no plano da matéria. Você está entendendo? Primeiro no mundo espiritual. Passemos. Ai, Marca, eu vou ficar aqui porque eu ouvi do céu, então esquece. Fica por aí mesmo. Esse vídeo aqui é para quem irá passar de nível, quem anseia, quem deseja, quem irá para a nova fase. Jesus está falando, passemos para outra margem. Há uma outra margem. Há uma transitoriedade, há uma mudança que eu quero fazer na tua vida. E o texto sagrado vai dizer, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Mas o negócio de Deus também é com a multidão, tá? Eu não vou falar aqui não, porque Deus também tem negócio com a multidão. Mas o negócio mesmo de Deus é com os discípulos. E só tá aqui nesse vídeo. Não é a multidão, não, é os discípulos. Essa palavra aqui não é para a multidão, não. É para os discípulos. Você é discípulo? Coloca aqui, irmã Raquel, eu sou discípulo. Ou então, ó, eu estou tentando ser discípula. Deus só muda de nível quando ele e ela está disposto a ser discípulo. Você acha que Deus vai colocar? Vai elevar? Há uma mudança de nível. Há uma mudança de vida. Sem que haja comprometimento? Não, amada igreja. A multidão estava interessada no pão que multiplicou e no peixe que multiplicou. Mas Jesus, o assunto dele aqui era com os discípulos. A conversa com os discípulos, a envergadura espiritual é maior. A mudança é maior. Sai da superficialidade do raso e entra no profundo. Irmãs, olha, só vai assistir esse vídeo aqui. Se Deus te direcionou para esse vídeo é porque é você. Então, despediu da multidão. Tem gente aí, mas que tem que sair do teu cenário. Tem que sair. Você querendo ou não tem que sair. Porque não está alinhado e alinhada com o propósito que Deus tem na tua vida. E despedindo a multidão. E eles, os discípulos, despedindo a multidão. Tem gente, irmãs, que se você deixar te atrapalha. Que não está alinhado mais com o propósito. Deus já te elevou de um nível. Não está alinhada. Tu fala A, entende B, tu fala B, entende... Não tem condições, amada igreja.
Não tem condições. Despedindo, tem gente, irmãs, que você tem que permitir Deus tirar. É sofrido, é doído, mas tem que permitir. Porque não dá. Não dá. Tem pessoas que te atrasam no relógio de Deus. Meu Deus. Tem pessoas que te atrasam no relógio de Deus. Vou anotar isso aqui. Atrapalha as bênçãos, o desenrolar de Deus na tua vida. Atrapalha. Deus é soberano, Ele faz tudo que lhe apraz. Porém, irmãs, a pessoa fica ali, ó, te puxando, fica te sugando. A pessoa não quer mudança. Irmãs, e despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Deus não quer saber como é que você tá. Deus não quer saber se você tem, se você não tem. Deus, ele está interessado em você, na tua essência. Se você está disposto ou não. Porque tá falando aqui, ó, o levaram assim como estava. Não, irmã Raquel, para eu ir primeiro, eu tenho que fazer o seminário. Minha irmã, vai fazer aí no processo. Mas vai. Ah, eu ainda vou fazer o curso. Vai, depois faz o curso. Vai fazendo o curso no processo, concomitantemente. Ó, irmãs, quando entrou no barco, houve ali algumas situações. Porque o barco, irmãs, ele balança. Barco não é igual terra firme. Irmãs, dá um nervoso, irmãs. Dá um nervoso o negócio de barco, irmãs. Dá um nervoso, irmãs. Até se acostumar com aquilo ali, irmãs. Mães, dá um nervoso. Até se acostumar com tudo. Daqui a pouco acostuma, né? Daqui a pouco acostuma. Mas de início, irmãs, quando você põe o pé no barco e balança de acordo com as ondas, irmãs, ali uns 10, 15 minutos, dá um nervoso aquilo ali, irmãs. Ou é só eu que sinto nervoso? Eu creio que você também já sentiu nervoso. Por quê? Não é firme. Deus, ele nos convida a uma mudança de dimensão, de cenário, em que as coisas ali aparentemente pode até trazer alguns desconfortos. Mas nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos, porque o verbo estava no imperativo, passemos, Jesus está contigo. E como se não bastasse, ainda levantou um temporal. Irmãs, ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória com Deus, se levantam tantos temporais, tantas ventanias. Mas Mateus 7 vai dizer, né, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades e vieram as dificuldades, mas a estrutura está firme. É, irmã Raquel, é. E ali, amada igreja, se levantou um grande temporal de vento, se arremessavam contra o barco, de modo que enchia de água. Imagina, tem pessoas nesse vídeo que Deus me fala, que estão desesperadas, seja por algo financeiro,
seja por algo familiar, uma doença, eu não sei mais. Mas você parou aqui no endereço certo, que é esse vídeo. Você está passando por uma grande tempestade, porque Deus te convidou a uma mudança de nível e você obedeceu à voz de Deus. Eu não sei qual é a tempestade. Coloca aqui embaixo nos comentários. Você obedeceu. E sabe o que Deus me autoriza aqui a te dizer, encerrando esse vídeo, que esse vídeo não vai ser muito longo, não. Bom, eu acho que não, Deus é que sabe, né? Que quem te convidou para essa mudança de nível foi Ele. Ainda que você esteja passando por um desespero. Irmãs, imagina a cena. Você mora em uma casa que é terra firme, dá uma chuva, quando entra água, como é que você fica? E você dá uma sensação de impotência. Aqui eu nunca passei por isso não, irmãs, porque aqui não entra água não. Mas existem casas de pessoas que eu conheço, irmãs, que enchem, irmãs. Imagina o desespero, irmãs. Imagina uma casa que é terra firme e parada. Imagine, irmãs, um barco entrando água, porque o texto diz que estava assim cheio de água. E Jesus estava no barco. Jesus não te convidou para passar de nível para você morrer no meio do caminho por causa de água, nem de tempestade, nem de temporal, não. Você não vai morrer. Pode até parecer, mas você não vai morrer. Não vai. Não vai, irmã Raquel, não vai. Porque Jesus está aí, ó, nesse barco, nessa situação com você. Imagina a situação desesperadora de vento, água entrando no barco, eles tirando aquela água e Jesus dormindo. Jesus está aí nesse barco. E o texto vai dizer que eles foram lá, mestre, não te importa que pereçamos, você não vai perecer. A natureza humana, nossa, irmãs, ela é muito falha. Por isso que nós não podemos confiar na nossa natureza humana, caída, fragilizada, olhar as circunstâncias do momento. Por isso que a nossa caminhada, irmãs, precisa ser de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o procuram. Você que está aqui nesse vídeo, você não vai morrer, porque Jesus está nesse barco. Quem mandou foi Ele, passemos, e você vai passar do outro lado, a pés enxutos. Assim como Miriam pegou o tamborim e cantou lá do outro lado, você vai cantar, eu vou cantar e nós vamos cantar. E ele aqui vai dizer, né? E ele despertando repreendeu o vento. Mas Deus não precisa fazer força para nada não, irmãs. Precisa, né, irmã? Precisa não. Quem faz força muitas das vezes é você. E olha que a palavra às vezes ainda fala, ó, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós aqui nos desesperamos, queremos fazer na força, do braço, não. Basta apenas uma palavra, como aquele centurião disse lá para o próprio Jesus. E ele deu uma palavra, acalma-te, vento. E o vento aquietou. Ó, esse vento aí vai se acalmar. Pela fé já está se acalmando. Porque Jesus já deu ordem. Não
tem vento que vai ficar de pé, te trazendo desespero, transtornando a tua vida. Não tem. Não tem, não tem. Glória. Não tem. E ele fala aqui, ó, a palavra. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tens fé? Mas Deus não abençoa a gente tímida. Ousadia do Espírito Santo. Paulo vai falar para Timóteo. Eis que eu não te dei espírito de medo, mas de poder e de ousadia no Espírito Santo. Ousadia. Vou contar aqui um breve testemunho, rápido testemunho. Ousadia. Há poder na tua mão. Eu me lembro uma certa feita, irmãs, muitos anos isso, eu estou me lembrando desse testemunho agora. Tava uma seca que estava faltando água, agora não vinha de jeito nenhum no cano. Irmãs, estava sem água até para tomar banho. Irmãs, uma luta da água. Isso tem muitos anos. Eu devia ter, irmãs, e eu não era irmã Raquel. Ai, Jesus. Olha, isso aqui é do fundo do baú. Eu sabia de Deus, sabia da existência de Deus, mas eu não era essa irmã Raquel de fé. Irmãs, eu numa ousadia intempestuosa, e Deus viu ali o meu coração. Eu falei, né, para o meu familiar na época, a minha mãe, né, eu falei para ela, a gente estava aqui numa secura. Falei, mãe, olha, está sem água, o que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, mãe, olha só, eu ouvi dizer que lá na Bíblia, oh Deus, teve um homem lá, Moisés, e ele com aquele cajado, ele abriu o mar vermelho. Olha, mãe, eu vou pegar esse cabo de vassoura aqui. Ai, Jesus. Irmãs, eu não era essa irmã Raquel, eu não orava, eu não jejuava, eu não lia a Bíblia. Eu ouvi falar, irmãs. Falei para ela. Falei, olha, eu ouvi dizer que Moisés tinha um cajado. Olha, mãe. Irmãs, eu falei com toda a fé. Deus quer ousadia, irmãs, às vezes nós. Deus quer ousadia. Eu tô olhando aqui a janela, irmãs, porque tem um passarinho ali na árvore. Tem um pé de ameixa aqui. E o passarinho, ele tá fazendo ali um ninho em um galho ali. E todo dia ele vem para trazer alguma coisinha na casinha dele, para fazer a casinha dele. E eu olhei ontem, né, eu observei, e eu falei, olha ali, Jesus, que coisa linda. Ontem ele trouxe coisinha no bico, né? Aí ele botou lá. Ele vem todo dia essa hora, irmãs. Aí choveu, não sei nem como é que tá lá, mas não mexi, não. E aí ele já veio de novo hoje trazer mais coisinhas lá para fazer a casinha dele, né? Mas voltando aqui, irmãs. Irmãs, Jesus repreendeu aqui, ó. Como é que não tendes fé? Deus, irmãs. Por que sois tímido? Deus quer ousadia. Irmãs, eu fui ousada, eu não era essa irmã Raquel, não. Peguei aquele cabo de vassoura. Falei, olha só, mãe. Esse cabo de vassoura aqui agora é o cajado de Moisés. Olha, irmãs, Deus tinha mesmo plano na minha vida. E ali e eu falei sério, irmãs. E tava assim calor. E ela falou, Raquel? Eu falei, é. E ela não era cristã, não. Eu falei, ó, eu vou tocar naquele cano. A senhora fica aí ligada. Eu vou tocar naquele cano.
com toda a minha fé e vai vir água naquele cano, a senhora vai ver. Ela, tá bom, Raquel. Mas foi lá, subi aqui atrás, fui lá e toquei. Fiz uma oração rápida, falei, Jesus. Falei, Deus, acho que eu nem falei Jesus. Mas, resumo que naquele mesmo dia, acho que 1 hora, 2 horas depois, o barulho, fui toda feliz lá. Olha, mãe, tá acontecendo. Naquele dia a água veio. E Jesus repreendeu, falou aqui, ó. Por que sois tímido, tendes pouca fé? Às vezes você quer algo, você quer trabalhar numa empresa, você quer comprar algo numa loja, passe em frente à loja. Declara, levanta a mão direita. Profetiza sobre seu filho, sobre seu marido, sobre seus negócios. Sobre o ministério que Deus te deu. Porque essa palavra aqui é uma palavra de mudança de nível. Jesus falou, passemos para outra margem. A nossa vida nunca mais será a mesma. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, amada igreja, quem está comigo e contigo é aquele que o vento e o mar obedecem. Mães, em nome de Jesus, creia. Deus já te convidou. Não vai ser vento, não vai ser mar, não vai ser tempestade, não vai ser tribulação que vai impedir de você mudar de nível. Você já mudou de nível. E eles, possuídos de grande temor, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? É o Jesus, o Nazareno. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É só para quem vai passar de nível. E essa mudança, essa passagem de nível não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Virão situações aí. Alguns aqui, irmãs, vão passar. Nos próximos dias, Deus vai enviar o convite, passemos. Outros aqui já estão no meio do processo. Mas a vitória já é ganha. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Não é qualquer um que está comigo e contigo, mas é aquele que quando dá uma palavra até o vento e o mar obedece. Lhe obedece. Vocês já viram aqueles vídeos assustadores? Irmãs, a pessoa tá lá no mar, tá na praia, nadando, daqui a pouco vem um tubarão. Vocês estão entendendo? Deus, pela infinita bondade, não permite aquele tubarão pegar aquela pessoa. E mas a pessoa às vezes até ali tá vendo, ou às vezes nem tá vendo. Aí a câmera filma. Aí o tubarão roda para um lado, roda para o outro. Roda para um lado, roda para o outro. E não toca na pessoa não. Irmãs, Deus que manda. Tá igual a onça lá, né? Que viu aquele rapaz pregando, pastor. E ele viu, ele falou, Senhor, tira essa onça daqui. Mas, tira essa onça daqui. No caso lá das pessoas no mar, tem vários vídeos, irmãs. Pessoal lá tomando banho. Também eu não sei o que essas pessoas vão também mais lá, né? Praia, pelo menos para mim, mas é para ficar ali na beirinha. Na beirinha, olhe lá, né? Sentada ali na areia, né? Só tomando ali. E olhe lá, irmãs. Que quando a onda volta, ela volta com força. Tem que estar na vigilância com o negócio de praia. Mas não, tem pessoas que vai para lá, que eu não sei o que é isso. Aí o tubarão olha. Tubarão,
Eu acho que é o fare, mas acho que os tubarões eles têm pouca visão. Bem ali pertinho da pessoa. Mas é Deus que fala, sai daí. É Deus que dá ordem. Então, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Utilize da ousadia, porque Deus já está te levando de nível. Amém? Deus abençoe, paz.